Carros movidos a combustão e os eletrificados. Um assunto mais do que discutido no meio automobilístico. Em termos de custos e desempenho, o que será que é mais viável? Entenda agora as principais diferenças entre os carros a combustão e os carros 100% elétricos. Um carro a combustão, ele tem a combustão interna dentro de um cilindro. Ou seja, a gente coloca um combustível dentro de uma camada, de um cilindro, e esse combustível é queimado. Que tipo de combustível? Gasolina, etanol, CNG, qualquer tipo de combustível. O híbrido é uma mistura. Existem híbridos com motor a combustão, que misturam carro elétrico, e existem híbridos com motor a combustão e um outro tipo de combustão. E tem também o veículo 100% elétrico, na qual motores elétricos propulsionam o carro, para se movimentar. E nessa comparação temos que pensar num assunto muito importante, aquele que mexe com o nosso bolso. Qual será que é o melhor custo-benefício pensando na autonomia? O tanque cheio de combustível, no caso da Q7 são 85 litros de capacidade, ou a bateria 100% recarregada do e-tron? Recarregar um carro elétrico hoje é mais barato do que o carro a combustão. A gente já fez as contas e o custo por quilômetro rodado de um carro elétrico é de 20 centavos. E o custo por quilômetro rodado de um carro a combustão é 3 vezes maior do que isso. Ou seja, a gente está comparando 20 centavos com quase 60 centavos de diferença entre um carro elétrico, que é mais barato, do que 60 centavos um carro a combustão. Mas o que a gente precisa colocar na nossa mente é realmente o fator, a influência que o carro elétrico tem no meio ambiente. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também de o quanto que a gente está deixando esse mundo melhor para os nossos filhos e netos. E pensando em revisão e manutenção? A manutenção do veículo elétrico é mais em conta, justamente por ele ter menos componentes mecânicos do que o carro a combustão. Por exemplo, óleo. Não existe mais a troca de óleo. E em toda revisão de qualquer montadora, de qualquer quilometragem que a gente faz, a troca de óleo sempre é fundamental e sempre necessária. E mesmo ele sendo mais pesado, por exemplo, pastilha de freio, todo mundo acredita que ele vai consumir mais pastilha de freio. Mas nos casos da Audi, quando a gente está freando o veículo, a gente está recuperando energia. E essa recuperação de energia permite que eu tenha mais autonomia. Então, quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, mesmo ele sendo mais pesado, a eficiência dele acaba sendo muito mais barato no carro elétrico que no carro a combustão. Um carro elétrico tem menos componentes que um a combustão. Por esse motivo, os carros elétricos são mais leves que os movidos a gasolina? Bom, na verdade, em partes é verdade, porém também é um mito. Hoje, a bateria é o principal peso do carro elétrico. Então, quando a gente compara esses dois veículos, o elétrico ele é realmente mais pesado do que a combustão. Porém, isso acontece por conta da bateria. Se a gente retira a bateria, que é o combustível do carro, e analisa só os componentes mecânicos ou elétricos, o carro a combustão é mais pesado do que o carro elétrico. E se meu veículo ficar sem carga, o que eu faço? A mesma coisa como um carro a combustão quando tem pane seca. Eu preciso remover ele da situação que eu estou para não ter nenhum tipo de acidente e carregar ele numa tomada ou num carregador de alta voltagem, justamente para que ele volte a ter autonomia, o tanque cheio dele. E no caso de um imprevisto, o mesmo mecânico que conserta o meu carro a combustão, conserta o meu elétrico? Negativo. Aqui a gente realmente tem a primeira grande diferenciação na hora da revisão. O consultor técnico que revisa os carros a combustão não está preparado para revisar um carro elétrico. Existe a necessidade e nós da Audi estamos fazendo um plano de desenvolvimento em toda a nossa rede de concessionários para que todos os consultores técnicos, manutenção, estejam preparados com treinamentos para que eles consigam realmente revisar e consertar qualquer tipo de falha que tenha nos nossos carros elétricos. Em caso de enchentes, o veículo elétrico é mais resistente à água que um veículo a combustão? Esse, na verdade, é um grande mito que os clientes têm. A gente tem medo de corrente com água. No caso do carro elétrico, existe um bloqueio na Audi de que a gente não consegue ou não existe interferência da água com
a parte elétrica do veículo. Sempre que o carro percebe que existe uma fuga de corrente, ele desacopla todos os sistemas e não existe nenhum risco para o consumidor. Ou seja, a resposta é sim, ele é mais resistente em casos de enchentes. Não existe o calço hidráulico nesse carro, como acontece nos carros a combustão. Então, ele é realmente mais resistente do que o carro a combustão. E com todas essas informações, o que cabe na sua garagem? O tradicional veículo movido a combustão ou a evolução do 100% elétrico? No final das contas, é você quem escolhe. www.netmotors.com.br. Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor.